Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Regenera Podcast. E antes de mais nada, não esqueça de ativar as notificações, curtir esse vídeo e compartilhar com aqueles que vocês amam. Para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema bem importante. Afinal, todos nós desejamos ser felizes. Mas o que é felicidade? É ter tudo o que se quer ou querer tudo que já se tem? A felicidade, a busca por ela, é o maior desafio da vida humana. Porque às vezes a gente vive buscando algo fora de si, algo que às vezes reside em silêncio dentro de nós. E nessa conversa de hoje, a gente vai trabalhar sobre a ideia de felicidade não ser uma linha de chegada, mas um caminho a ser percorrido. E para bater esse papo com a gente, eu vou pedir para Marcos apresentar nossa convidada mágica e especial para o dia de hoje. Olá, pessoal. Uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui. E a gente está trazendo hoje uma pessoa muito especial para nós, a quem eu posso chamar de minha evangelizadora durante um tempo, né? Ela que é já espírita há muito tempo, desde berço, há não tanto tempo, né? Não tanto tempo assim, mas bastante experiente nas atividades espíritas, palestrante nacional e internacional, a gente pode dizer assim, com uma larga experiência em literatura espírita, principalmente nas obras que envolvem a tarefa mediúnica de Divaldo Pereira Franco, principalmente na série psicológica de Joana de Ângeles, né, como tantas outras obras que ela vai falar para a gente hoje. Então, eu trago para vocês hoje Denise Lino. É uma Seja alegria estar muito com você. bem-vinda, Denise. Ok, pessoal, muito obrigada. Eu fiquei bem ansiosa para vir aqui hoje. Confesso que estou um pouco nervosa, Ah, não mas eu acho que precisa a não. gente vai conseguir bater um papo interessante e que leve aos internautas um estímulo para a leitura da literatura espírita. Muito Exato, bom. muito bom. Eu sempre tento começar seguindo a temática central da nossa bate-papo, que é a felicidade. E a gente tem a ideia de felicidade como a conquista de objetivos, alcançar os sonhos almejados, aquela lista de desejos que a gente sempre faz na virada do ano, principalmente, né? Mas nem sempre a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente almeja. É possível a gente ser feliz mesmo sem alcançar tudo que a gente quer? Isso, Thaís, essa é uma pergunta muito interessante e nós precisamos trazê-la para discutir à luz da doutrina espírita. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há no capítulo 5 um item chamado A Felicidade Não É Deste Mundo. Então, parece que esse item não nos compete, né? Sim. Isso porque nós precisamos entender, no capítulo 5 o capítulo 3 que o antecede, evidentemente, que é o capítulo que vai tratar dos mundos. E lá na descrição que Kardec faz, com apoio dos espíritos que o ajudavam, sobretudo de Santo Agostinho, grande parte, se não todos os textos das instruções dos espíritos no capítulo 3 são textos de Santo Agostinho. Então ele vai com propriedade descrever os mundos e ele descreve a Terra como um mundo de provas e expiação. Mais do que descrever, ele categoriza. E depois da Terra nós temos os mundos de regeneração e os mundos felizes. Então, só essa hierarquia aí já aponta onde está a felicidade. Não está na Terra, nem no mundo de regeneração, nem nos que antecedem a Terra, que são os mundos primitivos. Então, a felicidade, como uma experiência de plenitude do espírito, ela pode ser vivida na Terra. E ela é vivida por todos nós, em diferentes momentos, em diferentes graus, em diferentes intensidades. Imagina o que era a felicidade para você quando você tinha 6 anos. Provavelmente um brinquedo novo, Era né? fácil até. Um brinquedo novo, né? Mas aí depois que a pessoa já faz 20, né? É, Caminha para os 30, os né? objetivos também vão Os mudando. objetivos vão mudando, a leitura de vida vai mudando. Então, a felicidade ela vai sendo reconfigurada. Qual é o ponto que a doutrina dos espíritos, além de nos ensinar que a felicidade não é deste mundo, vai nos ensinar a lidar com este mundo e com a principal filosofia que o constitui nesse momento, que é a filosofia materialista. Aí lembremos de O Livro dos Espíritos, questão 799, quando Kardec pergunta aos espíritos que o assessoravam
qual é o objetivo do espiritismo? E a resposta está lá: combater o materialismo. Porque no materialismo, a felicidade é comprada. Uhum. No espiritismo e na sua vinculação com o ensino moral de Jesus, a felicidade é construída e conquistada. Então, é uma diferença paradigmática enorme. Então, lendo a felicidade à luz do espiritismo, que é o nosso foco, a felicidade é uma experiência que vai sendo galgada ao longo do processo evolutivo. E quando essa felicidade vira angústia, né? A gente sempre se cobra por estar bem, sempre se cobra aquele sucesso, e muitas vezes quando não alcança, vem a culpa. Como é que a gente Aí nós já lida estamos com numa isso? Como é outra. que o espiritismo enxerga, né? Nós já estamos numa outra matéria que o Espiritismo também vai nos ajudar de forma muito contundente, muito potente, né? Primeiro, o Espiritismo vai nos ajudar a entender quem nós somos. Aí nós temos que ir lá para a questão 919, 919A de O Livro dos Espíritos, né? Que é a questão sobre o autoconhecimento. Santo Agostinho. Exatamente, Santo Agostinho. E aí o autoconhecimento, ele vai nos levar àquilo que Kardec aponta lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, o item 4, os bons espíritos. Eu acho esse texto extraordinário. O título dele é Os Bons Espíritas, mas ele vai discorrer sobre o verdadeiro espírita, porque ao final aparece aquela conceituação que o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral e que vai domar, se esforçar para domar, conforme a tradução, domar as más inclinações. Então, quando a conquista da felicidade gera culpa, nós estamos num estágio anterior ao da transformação moral. Nós ainda estamos naquele domínio que é chamado na obra de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, de O Homem Espelho. Está lá no livro O Homem Integral. Então, nós ainda estamos olhando para o mundo materialista, querendo as coisas que o mundo materialista pode dar, no paradigma materialista, não estamos conseguindo e estamos nos culpando. Quando nós transitamos de paradigma e introjetamos o ensino moral do Cristo, nós já não sofremos por essas questões, porque nós vamos entender a felicidade sob um outro ponto de vista, né? E dizendo isso, eu lembro de um texto de Kardec que eu gosto muito, é um dos que eu mais gosto, é intitulado O Ponto de Vista, e se não me falha a memória, está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz, o ponto de vista em que nós nos colocamos, que é o da vida ante a imortalidade da alma, reconfigura a visão de mundo. Então, quando nós estamos sofrendo, nos culpando, nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus e não a assimilamos. A felicidade, ela às vezes é mais uma perspectiva do que um fato em si. E sim, à luz da doutrina dos espíritos, é uma perspectiva de vida, né? Então, quando nós entendemos a mensagem de Jesus e o espiritismo, o ponto de vista muda, tudo se reconfigura. Eu tava até pensando sobre isso esses dias, porque, pensando, né, a felicidade, às vezes, de uma família que não tem uma moradia e conquista uma moradia, às vezes, muito simples, tão bem mais simples que a sua, e aquilo é de uma felicidade, de uma realização absurda. E você que já tem tudo isso e um pouco mais, às vezes, não consegue ser feliz na sua realidade. Sim. Então, a perspectiva, ou seja, o ponto de partida, a origem, né, do olhar, ele diz muito sobre como a gente se sente, né? Da mesma forma que alguém que está tremendamente doente, uma melhora de 1% é fonte de muita felicidade. E às vezes quem está com a saúde ali estuante não consegue entender que isso é felicidade. Então, é o ponto de vista, é a perspectiva, é a mensagem de Jesus. Por isso, quando a gente lê a história do cristianismo, nos 3 primeiros séculos, os cristãos sofriam perseguições que nós não suportaríamos e estavam felizes, o que não significa dizer rindo à toa, né? Tem a diferença. Perfeito. Né? Não estavam ali rindo à toa. Você não pode olhar para aquela perseguição a Paulo de Tarso, a todos, ali nos 3 primeiros séculos, e entender que eles estavam rindo à toa. Não, eles estavam felizes porque eram alvo das perseguições, porque naquele contexto, ser perseguido significava ser identificado com a mensagem de Jesus. E muitos não ficaram, muitos se sentiram infelizes com isso, né? E debandaram. Nós estamos falando dos que ficaram.
Existe, na sua perspectiva, uma diferença entre o que é felicidade emocional e felicidade espiritual? Porque a gente aprende que, como você bem disse, com relação à categoria dos mundos, que essa felicidade ela vai ser conquistada e, na perspectiva espírita, ela vai ser conquistada ao longo das encarnações. É. Essa distinção ela é bem interessante e me faz pensar numa outra definição que eu vou referir aqui para a gente voltar a essa, que é recente. Por exemplo, são os conceitos de inteligência. Durante muito tempo, e até a década de 80 do século passado, nós tínhamos um conceito de inteligência que dava conta do cognitivo. Na década de 80 surge o conceito de inteligência emocional, que significava você, além do cognitivo, aprender a lidar com as emoções. Isso foi muito Acho que é disruptivo. Daniel Goleman, né? Goleman, Isso, Daniel Goleman, né? O nome que popularizou a inteligência emocional, que diz respeito a você saber manejar as emoções. E aí, na virada do século, essa inteligência se tornou muito importante. Mas nós temos um terceiro conceito de inteligência, que é o de inteligência espiritual, que está sendo retomado. E esse conceito ele é muito importante porque a inteligência espiritual tem a ver não só com o cognitivo, mas muito mais com o emocional e, sobretudo, com uma perspectiva de vida. Então, espiritualmente inteligente é aquele que coloca a sua visão de vida sempre com o transcendental, porque a inteligência espiritual diz respeito a isso, você admitir que há uma dimensão transcendental e vivê-la. E aí, quando vocês me perguntam sobre a diferença entre felicidade emocional e espiritual, eu penso que referir a esses dois últimos tipos de inteligência é interessante para a gente pensar, porque a felicidade emocional ela pode ficar ali no âmbito das conquistas, por exemplo, a casa própria, agora a formatura, aquelas coisas que são necessárias, inclusive para a vida na Terra, são fundamentais, né? Mas uma felicidade espiritual, o que seria? Seria a resiliência. É a capacidade de, ante uma dificuldade, uma adversidade, não sucumbir a ela. Então, isso é que é a felicidade espiritual, é saber que há adversidades, as várias, e nós passamos diferentes, mas como lidar com isso, né? Você até escreve num discurso que você fez, apresentando a biografia de Divaldo, né? Que o grande aprendizado, um dos grandes aprendizados que você teve com ele foi de aprender a lidar com os naufrágios da vida e sobreviver a isso. Isso aí foi uma frase que me tocou muito. Ele disse numa palestra e eu fiquei pensando, e isso me impactou, vez por outra eu volto a essa frase, né? Ele já era um homem octogenário quando disse isso, né? Alguém que chegou à minha idade chegou porque sobreviveu aos naufrágios da vida. Isso é uma metáfora muito É bonita, muito né? bonito, porque muitas vezes a gente vai se ver sem o barco, né? E o que Sem o fazer? remo. Sem o remo, sem o barco, né? E aí, se você sabe nadar, quantas braçadas você vai conseguir dar? E se você conseguir só boiar? Às vezes a gente só consegue boiar, né? E E deixar a aí, maré cuidada. e esperar o socorro chegar, né? É. Há um texto de Joana de Ângeles em Vida Feliz, muito bonito também, que ela diz: o socorro sempre chega antes, sabe? Aí está na felicidade espiritual. Você conseguir enxergar que, de fato, as portas fisicamente estão fechadas. Mas o que de socorro espiritual chegou antes, né? Quem passou na sua vida? Que outro rumo você tomou? Que janela enorme se abriu na vida? Então, é conseguir enxergar assim, essa dimensão do transcendental ali no traçado com a vida material que a gente leva. Isso é felicidade Rapidinho. espiritual. Você traz um senso psicológico muito interessante, porque eu sou da área de exatas, né? Fiz engenharia e num curso que é famoso por ser difícil, né? Que é engenharia elétrica. E aí eu me encontrei com colegas, logo que eu entrei na faculdade, que tinham muita aptidão cognitiva, né, muita capacidade intelectual. E só que a habilidade intelectual ou cognitiva era muito acentuada em um determinado ponto da ciência exata em si, mas em outras áreas da vida eles eram extremamente incompetentes. Uhum. E- Inclusive espiritualmente. exatamente, porque a gente coloca a felicidade muitas vezes em um aspecto só. E assim como a inteligência, no conceito que você apresentou, ela vai ter também aspectos múltiplos, né?
É. E veja, o mundo em que nós estamos, ele começa cada vez mais a requisitar que nós saibamos lidar com essas várias inteligências. Uhum. Então, é preciso dar uma resposta cognitiva aos desafios do mundo, mas é preciso dar uma resposta emocional à convivência interpessoal. Não Sim. à toa, isso é matéria de currículo na educação básica hoje. Mas mais do que isso, porque o emocional e o cognitivo não dão conta desse mundo. Ou nós temos uma É leitura verdade. transcendental, que aí em outros segmentos religiosos vai para a fé, os espiritualistas vão chamar de resiliência, ou nós vamos para o transcendental, para harmonizar tudo isso, ou nós não vamos conseguir dar conta. Né? E aí, se a gente for para as biografias, por exemplo, de grandes cientistas, nós vamos entender que grandes cientistas eram também, às vezes, grandes religiosos, mas que a sua Isaac Newton, um dos Isaac maiores Newton, comentadores do Evangelho, pois inclusive. é, Isaac Os Newton. grandes cientistas, os grandes filósofos também, É. todos eram E, e, espiritualistas, e né? pelo tempo que eles viveram, o seu lado espiritualista não podia vir à tona. Então, eram pessoas que guardavam Compreensível, né? e viviam as suas práticas religiosas, inclusive, e de religiosidade, muito, digamos, intimamente, sem apresentá-las em público. Nós estamos num outro momento em que, inclusive, é desejável que isso seja explicitado. E chama muito a atenção em diferentes lugares, porque alguém que vive a sua espiritualidade é alguém que, nos ambientes públicos de trabalho, outras aglomerações, escola, faculdade, acaba sendo aquela pessoa que é demandado pelos colegas. Né? Não, assim, como é isso? Como é que você vive? Né? Como se não fosse possível harmonizar essas diferentes dimensões. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção agora há pouco, sobre o livro de Joana de Ângeles, do Homem Integral, e sobre o autoconhecimento. E quando a gente vai estudar as filosofias, desde Platão ele fala, né? Conhece-te a ti mesmo. E quem somos nós, né? Porque a gente ainda tem essa ideia do homem espelho, que nós somos essa nossa personalidade, que a gente consegue enxergar. E a professora Lucélina Galvão, da Escola da Nova Acrópole, da qual eu sou membro, faço parte, ela fala muito, se Platão chegasse hoje e perguntasse quem é você? Muitas vezes a gente diria, eu sou professora, eu sou Sou palestrante, eu sou, né, afilhado de Padre Inciso. mãe, eu sou... E a gente descreve papéis e funções sociais. Mas aí, para esse conceito de felicidade, para essa chegar nessa construção de paz, de resiliência para com a vida, quem somos nós no final das contas? Qual é a reflexão que a Joana de Ângeles propõe sobre isso? A obra inteira, né? A obra inteira de Joana de Ângeles, nós poderíamos dizer que é uma obra sobre o Tratado da Felicidade. E é uma obra que tem agora 92 livros. A série psicológica são só 16 nesses 92, porque o último foi lançado nesse final de semana, que é Vida Gloriosa. E na obra inteira ela vai tratar de diferentes formas o conceito de resiliência. Há um detalhe na obra de Joana de Ângeles, sobretudo nos livros de mensagens, que eles têm basicamente três formas de começarem os 60 capítulos. Ou ela começa os capítulos, e aí eu não estou falando de série psicológica, com o que a gente chama o enunciador tu, como se ela se referisse ao médium e ao leitor, especificamente. Outros em que ela vai começar falando sobre o eles, e um terceiro modo que é contando histórias, parábolas. Inclusive, hoje pela manhã eu até li um que tinha essa estrutura. E essas três formas são formas diferentes de Joana nos levar ao encontro da obra de Jesus para que nós entendamos um papel de felicidade, que é o vós sois o sal da terra. Então, imagina aí se Platão voltasse hoje e Sim. perguntasse quem eu sou, e do fundo da alma nós respondêssemos, eu sou o sal da terra. Eu sou um grão de sal da terra. Então, nós olharíamos, né, para a nossa vida a partir daquilo que Jesus nos disse. Então, a obra de Joana de Ângeles, que é para além da série psicológica, ela traz esse conceito de felicidade, para que a gente se encontre nessa mensagem de Jesus. Então, eu estou trazendo aqui o sal da terra porque é uma figura que me encanta, mas ela vai nos remeter a toda a obra de Jesus. Então, o conceito de felicidade que ela traz é o conceito que está na obra de Jesus, que o Espiritismo nos
transmite dizendo a felicidade não é desse mundo ainda. Então, por exemplo, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, elas são felicidades no futuro. Bem-aventurado é aquele que sofre, porque será consolado. Aí o verbo vai para o futuro. Então, você está sofrendo hoje, mas você tem o início, né? O germen da felicidade, quando você entender a sua dor. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, veja, a felicidade que você vai viver lá no futuro, ela começa hoje, se você trabalhar a sua visão interior. Então, a obra de Joana é sobre isso. O difícil é isso, é a gente conseguir ser feliz na germinação, na plantação. Plantando as sementinhas, mas certos de uma colheita futura. Mas muda a visão de mundo, viu? Muda muito. Eu acredito, sim. Muda muito. Eu ainda estou engatinhando, né? Eu não posso dizer que eu cheguei lá. Muda. Quando a gente consegue ver isso na prática, na nossa vida, muda muito, sabe? E dá um entusiasmo muito grande. Há situações para as quais a gente olha e diz, cortina de fumaça, sabe? A felicidade está um pouco mais adiante, vou continuar fazendo isso, seguindo essa ideia. E quando você fala assim que a gente é o sal da terra, né? A gente tem uma visão dentro da doutrina espírita sobre sermos uma grande família universal, todos irmãos, que a vida em sociedade, né? Além de sociedade, ela fala muito sobre isso, ela é necessária, natural e nos auxilia nesse processo de construção da felicidade. Mas aí a gente, deturpado ainda pelas nossas sombras, a gente confunde muito e terceiriza a responsabilidade dessa felicidade para os amigos, para a família, né? A gente acredita que o outro pode nos fazer feliz, que o outro tem a capacidade de roubar a nossa paz, de nos frustrar, de nos castrar. E eu queria entender como é que a gente pode lidar com essas relações, que eu acho que é o grande desafio. É como lidar, como harmonizar, como ser sal diante das relações que a vida nos coloca, desde a família até os relacionamentos de trabalho, entre outros. É a recomendação de Jesus, que é simples e recursiva, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente não entende essa proposta de Jesus, a gente terceiriza. Quando a gente entende, a gente percebe que a proposta é recursiva e é uma tríade. Porque o texto completo vai dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Então, veja que o recursivo, ir para o próximo, mas amando-se, é o que leva o amor a Deus. Então, ninguém chega a amar a Deus sem amar-se e amar o próximo. Então, somente as pessoas, por exemplo, bem resolvidas, conseguem estender a mão ao outro. Para trazer um exemplo bem básico. Alguém, para usar essa expressão popular, que é mal resolvido, tem muita dificuldade de estender a mão ao outro. Por que é que um Chico Xavier, uma Zilda Arnes, um Divaldo Franco, o Irmã Dulce, tantos que a gente poderia listar aqui, ajudaram a tantos outros? Porque eram profundamente bem resolvidos. E aí tem um detalhe, ninguém se resolve se também não ajudar o outro. Então, é recursivo o tempo inteiro. Nós temos que ir lá no outro e ficarmos conosco. Nós estamos entrando numa fase muito interessante, que inclusive a Lúcia Helena Galvão diz isso, eu vi uma citação dela, nós estamos precisando mais de ajuda do que autoajuda. Então, nós estamos precisando ir lá na alma, como diria Platão, como disse Jesus, buscar o sal da terra que está lá, salgar a nossa própria vida no sentido de temperá-la, porque o sal é um tempero. Exato. Se for usado para mais, estraga, e se faltar, não dá sabor, né? Então, nós precisamos ir lá, buscar, temperar a nossa vida. E nesse processo está o outro, e entender que cada um só dá o que tem. Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, não posso esperar que o outro me dê o que ele não tem.
E aí nós podemos também pensar aqui com Francisco de Assis. É dando que se recebe. Se eu não der amorosidade, a vida não vai me responder com amorosidade. Mas isso é um conceito profundo. Eu não estou falando de amor superficial, de amor tóxico, de permanecer em relações tóxicas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou trazendo um conceito mais profundo que é psicológico e que é filosófico. Então, resolver essas questões passa por essa sentença simples de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que de certa forma envolve a questão do perdão, a questão das mágoas, do ressentimento, que acreditamos ser um dos maiores obstáculos à felicidade, né? Envolve nos acolher, sabe? Envolve nos acolher. Quem somos nessa história toda, né? Nós precisamos nos acolher, nós precisamos nos entender, nós precisamos nos amar, né? Nas expressões que temos. E que muitas vezes nós não conseguimos enxergar muito bem, porque estamos aí tão envolvidos pelo materialismo que nós nem valorizamos a nossa condição de filhos de Deus, né? O outro diz que você é feio, você é feia, e a gente acredita. Mas caramba, né? Eu sou filho de Deus, e, né, ele fez algo muito bom. Quais são as minhas potencialidades? No início aqui nós lemos, antes de entrar no ar, né, nós lemos uma mensagem sobre a fonte da vida que está no nosso interior, né? Então, antes de perdoar o outro, nós passamos por um processo de autoacolhida muito grande. E aí nós só vamos perdoar o outro se nós também nos acolhermos, ou se entendermos essa necessidade, né? Todos nós precisamos. Você trouxe perdão. o exemplo de Irmã Dulce falando de como pessoas como elas são muito bem resolvidas, e trazendo essa temática do ressentimento da mágoa. Eu me lembro de uma cena um tanto pitoresca, inclusive, da vida dela, que ela não sei se você sabia, mas lá em Salvador ela costumava andar muito a pé e ela sempre estendia a mão pedindo dinheiro para os pobres. Onde ela chegava, ela deu dinheiro para os pobres, ela não contava conversa. É como uma mãe que não tem vergonha de pedir alimento pro seu filho, né? Estendia a mão. E aí ela estava na feira e ela estendeu a mão para um rapaz e disse assim, me dê um dinheiro para os pobres, e esse rapaz escarrou na mão dela. Ela olhou para aquele ali e guardou no bolso e disse, esse aqui é para mim. Aí com a outra mão ela disse, agora me dê um dinheiro para os pobres. E foi tão impactante aquela cena, emociona a gente, né, de certa forma, que esse rapaz hoje é um dos grandes missionários dentro das obras sociais de Irmã Dulce. Ele se tornou voluntário. E é muito bonito isso, quando você traz essa perspectiva da criatura que soube se acolher, né? Que soube se compreender, que soube realizar esse processo de auto-reconhecimento, né? É porque ela foi fundo da alma desse rapaz aí, né? Muito provavelmente ele esperava, talvez, agredi-la, né? De volta, né? Ela que oferecesse a mesma face da moeda, a mesma né? face, ela ofereceu outra face. É aquilo que a gente chama quebrou, né? Então a bolha dele, na verdade, foi rompida ali. E uma vez que a bolha é rompida, não tem jeito, tem que nascer uma nova pessoa, né? Que é exatamente, acho que Thaís ia fazer essa pergunta sobre a questão da cura de si mesmo. Pois é um tema que eu amo. Tem até uma música da Flávia Ferro, que o nome é Me Curar de Mim, que ela fala que foi fazer uma faxina e descobriu no próprio umbigo o seu próprio inimigo. E aí a gente, muitas vezes, é a armadilha de si mesmo, né? A gente, como diz no popular, se auto-sabota, mas nada disso acontece de forma consciente. Ninguém pensa, eu vou me prejudicar, eu vou me trazer infelicidade. Isso parte de uma série de sinapses, de traumas, de questões do inconsciente mesmo, que a gente não percebe e está adoecido. E quando a gente entra em relações tóxicas, como você bem citou, não é só o outro que está adoecido, você também está adoecido para se colocar dentro dessa situação. Porque a gente às vezes acha que a pessoa tóxica é só aquela pessoa que é ativa, mas o passivo, ele é tóxico consigo mesmo, porque ele retroalimenta aquela relação adoecida. E a gente precisa, em algum grau, se curar de si mesmo. E como seria esse processo de encarar as próprias sombras? Né? De se reconhecer hipócrita, de se reconhecer muitas coisas, mas ainda assim sal da terra, mas ainda assim filho de Deus.
como posso eu, que vivo no erro, no pecado, que ainda não consigo viver conforme, até porque ser desperfeito, né? Ninguém consegue ainda, que está no mundo de provas e expiações, ser a ideia de perfeição, mas como diante disso se sentir digno de ser amado, de se reconstruir. Eu responderia dizendo que não são processos. Cada um é um processo. Então, não daria aqui para Sintetizar em uma coisa só, né? sintetizar, não são processos, cada um é um processo. Se nós voltarmos ao exemplo anterior do moço lá com a irmã Dulce, aquele processo foi para ele, né? Então, ele tinha um processo ali de extrema violência, desrespeito à pessoa humana. Talvez no outro dia ela já tenha esquecido, né? Provavelmente, né? E ele foi alvo de um processo de profundo respeito, né? Ó, esse aqui é o meu, tudo bem, tá tudo certo. Agora eu estou pedindo para terceiros. Então, veja, o processo dele foi um processo de ter sido confrontado, talvez, se eu possa dizer aqui, com a própria agressividade. Ele foi confrontado com a amorosidade. Isso serviu para ele. Então, cada pessoa terá o seu processo. Na obra de Joana de Ângeles, por exemplo, nós vamos encontrar a recomendação sempre para nós voltarmos à condição de nos sentirmos filhos de Deus. Isso parece ser o start para tudo. É uma dignidade, um sentimento de dignidade. Mas é muito difícil, Denise, sentir isso. Assim, justamente porque, sabe o paradoxo da mudança, né? Que se fala. Que quando você se aceita, é aí que você muda. Porque, por exemplo, num processo de emagrecimento, né? Que também é uma coisa que é bem alta nas redes sociais. A gente, às vezes, odeia o nosso corpo e quer emagrecer por se odiar. Então, você não consegue, porque é como se fosse uma violência o tempo todo com você. Você se odeia, você tá fazendo aquilo por intenções e motivações erradas. Mas quando você passa a se aceitar e amar e entender que aquilo foi o melhor que você conseguiu até agora, mas que você merece fazer escolhas melhor, se amar melhor, o processo de aceitar-se como abraçar sua sombra, permite a abertura de um caminho novo, de amor, de autocuidado. Então, é esse paradoxo de onde eu me aceito como filho de Deus, é aí que o caminho se abre, como você disse, para uma transformação. É o livro de Ana Teresa Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra, ele traz essa síntese. Eu adoro esse título, né? Caminha que a Vida Te Encontra. Eu tive a oportunidade de perguntar para ela de onde surgiu esse título. Parece que foi em Salvador, no Pelourinho. Entrou numa loja lá e tinha essa placa, né? Caminha que a Vida Te Encontra. Então é isso, é aceitação. Você só vai conseguir se aceitar se você se colocar no caminho. Muito bom. Eu confessei a você no começo, antes da gente começar a gravar, que eu não li seu livro todo, mas eu li uma parte dele, que é esse livro aqui, pessoal. A gente vai falar muito sobre ele ainda hoje, tá? É o livro Humano, Demasiado Humano, A Transformação Moral de Pedro. Leitura de Contos do Espírito, Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, por Denise Lindo, nossa convidada de hoje. E você fala que não concorda com aquela história de que nós somos produtos do meio, e contextualiza o processo social, cultural, familiar, talvez, e histórico da personalidade de Pedro. E você traz um ponto muito interessante que a gente discute muito hoje em espiritismo, e muitas pessoas dentro do movimento espírita até traçam uma frase que eu ainda tenho muito cuidado em dizer, mas eu vou falar que eu escuto muito. Quer dizer assim, espírita não é para quem quer, é para quem pode, né? Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é para quem pode, não é para quem aguenta. E no seu livro você fala que muita gente, tendo talvez uma experiência como o Pedro teve, de contato com Jesus, acaba estacando porque reconhece que a transformação a ser realizada vai provocar muitos embates, talvez muito sofrimento. Isso. E aí, qual é a noção de felicidade, né? Para voltar ao tópico anterior. Porque envolve, né, a questão da transformação moral. Isso, né? envolve a transformação moral. O livro acabou ficando com um título muito grande, né? Eu peguei esse título emprestado de Nietzsche, Humano, Demasiado Humano, né? Depois que o livro já estava pronto e ouvindo algumas pessoas, eu deveria ter botado Humano, Demasiadamente Humano. Mas eu já estava pronto. E eu pensava que o título era esse. Muitas pessoas pensam isso, então eu fico imaginando que eu não captei o título muito bem, porque você não é a primeira pessoa, nem a 10ª,
que me diz isso, né? Uhum. E aí o foco foi trazer essa transformação moral de Pedro, ou seja, trazer essa categoria espírita, que é transformação moral, nós já citamos, onde ela está lá no item 4 do capítulo 17 do Evangelho, para analisar essa personagem real que conviveu com Jesus e que tem uma história que não é uma história linear, é uma história de Altos e baixos, idas e vindas, né? De perguntas muito contundentes a Jesus. Uma pergunta que me chama a atenção é: Senhor, e nós que tudo deixamos e te seguimos? Você fala que ele primeiro faz, depois ele pensa no que ele fez, né? Olha, nós que tudo deixamos e te seguimos, não está aí talvez o paradigma materialista, e com muita razão naquele momento, assim, uma ampla contextualização que a gente faz, porque ele tinha deixado o trabalho dele, a família dele, a fonte de renda, para seguir Jesus, que não tinha onde dormir. O professor Celestino diz que, se olharmos bem os indícios, nós veremos que Jesus não passa mais de uma noite no mesmo lugar. Então, é uma pergunta de fôlego, né? E depois, essa personagem vai não só protagonizar a negação, que é um evento que nós não podemos esquecer e precisamos aprender com a negação, é um evento psicológico de grande porte, mas vai também protagonizar a grande reorganização ali dos apóstolos e dos primeiros seguidores de Jesus. Então, é um processo de transformação moral profundo. Em Atos dos Apóstolos, não consta que a liderança de Pedro tenha sido contestada, nem no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, que o livro Sim. poderia ser, inclusive, Pedro, Paulo e Estevão, porque É Pedro verdade. comparece em grande parte É. quase do primeiro capítulo, não do primeiro, mas dos primeiros, até Da praticamente segunda parte, o né? último capítulo, né? Então, é uma transformação moral profunda, né? E genuína, Sim. de um espírito que teve todo esse contato com Jesus e que certamente estava preparado. Pedro não foi aquela pessoa achada no meio da multidão, não, agora é com você, né? Você que vai ser a pedra Uma sobre a pedra. qual eu vou erguer a minha igreja, do nada. Nós temos que ler com as categorias espíritas: reencarnação, Sim. evolução, preparação da terra para receber Jesus, Jesus como modelo e guia. Nós temos que ler essa transformação moral com o livro A Caminho da Luz, Uhum. né? Porque senão vai ser algo mágico. Aí é aquilo que, como é que alguém que era tão tosco é transformado a tal ponto de se tornar o principal colaborador de Jesus? Seria um fake, se não fossem todas essas categorias espíritas que são mobilizadas para ler esse personagem. E a principal delas é a categoria de evolução. Esse espírito tinha chegado num nível evolutivo que ele podia se colocar como colaborador de Jesus. Quantas outras existências na Terra ele não teve a serviço de Jesus, né? Então, nós precisamos ler com essas categorias. Muito bom. Sim. Eu fiquei curiosa, você falou que o episódio da negação, ele é bem importante e marcante nesse processo. E aí eu queria escutar um pouquinho sobre Sim, isso. esse episódio ele é muito marcante porque ele é um episódio psicológico, primeiro, antes de ser um fato histórico. Ele é um conhecido episódio da negação, né? Ele passa primeiro por um negacionismo de Pedro, de entender que Jesus dava sinais claros de que era o Messias e de que passaria por todas as tormentas previstas para o Messias, conforme as profecias anteriores, de Isaías, de outros. E Pedro é também o médium da revelação de que Jesus era o Messias, Filho de Deus o vivo. Filho do Deus vivo, né? Mas não obstante ele ter sido o médium dessa revelação, na sequência ele também é o médium de oscila. uma interferência. Não, Senhor, não vai te acontecer isso, não te deixarei que ocorra isso. Ele, por exemplo, está lá no Tabor, ele é Sim. testemunha ocular do Tabor. Da Senhor, transfiguração. faremos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então ele vivia esse contexto. Uhum. E ele vai ali acumulando evidências de que Jesus é o Messias, mas ele vai num zelo tão grande por Jesus que ele nega as evidências de que Jesus sofreria o que estava previsto para o Messias. E ele, além desse processo, que é um processo negacionista, a tese que eu defendo no livro é que ele sentiu muito medo. E por ter sentido muito medo, que é a dimensão humana, por isso o título,
o que é que ele fez? Ele negou Jesus. Então, para a gente entender, imagine o que você faz se você estiver numa situação de muito medo. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma coisa bem comum. Tem gente que tem tanto medo de barata que se aparecer uma aqui, vai subir nessa mesa. Porque a pessoa é tomada de um pânico, né? Não consegue conviver. Uma pessoa que, diante de uma situação de assalto, por exemplo, então o que faz? Como reage? Então, Pedro, ele foi alvo e vítima, ao mesmo tempo, do seu processo de medo. Medo de perder Jesus e medo de ser também crucificado. Sim. Que aquilo não era fácil nem bonito, né? E o medo também, provavelmente, que se estendia aos seus familiares. Porque o que ocorreria com ele ali? Então, a tese que eu defendo é que ele vive o medo. E o livro traz várias evidências. Eu me debrucei não só sobre a obra de Amélia Rodrigues, mas sobre Paulo Estevão, relendo todos os capítulos em que Pedro aparece, que Emmanuel analisa a sua personalidade. A obra de Joana de Ângeles, vários livros em que ela faz várias referências a esse momento específico da negação. Na obra de Joana, a negação sempre vem junto da traição de Judas, para entender que por medo ele nega. Aí ele vai ao fundo do poço, mas ele se reconhece. Quer dizer, o fundo do poço é a expressão minha, né? Ele entra num processo assim, que a gente avalia, e aqui estou dizendo a gente, porque outros autores também pensam assim. Ele se sente muito culpado, tanto é que tem o episódio no Evangelho de João, da volta para Galileia. Jesus reaparece a Pedro, vai questioná-lo 3 vezes sobre o seu amor, a sua fidelidade, e vai restaurá-lo, ou seja, vai curá-lo, né? Vamos usar aqui essa expressão que é bem do gosto popular. Então, Jesus vai, ao dar a confiança a Pedro de que ele é capaz de liderar os demais, restaurá-lo profundamente. É um restart. Zerou o jogo. Daqui para frente e agora. E Emmanuel vai dizer que Pedro nunca se esqueceu da negação, mas prosseguiu à frente com isso. Então, é uma transformação moral, que no livro eu chamo esse processo de soerguimento. Interessante. Interessante sua tese, sua análise, porque quando a gente mitifica alguém, a gente está desumanizando essa pessoa no sentido que a gente retira os defeitos que ela possa ter. É aquela velha história que a gente vai verificar nos quadrinhos dos super-heróis, né? Mas mesmo lá eles têm aqueles superpoderes e têm uma fraqueza, pelo menos, né? Que é a representação humana do super-herói. E durante o processo, por exemplo, criativo daqueles personagens, eles vão sofrendo essas oscilações que aconteceu com Pedro. E é muito interessante você trazer essa perspectiva da humanização de Pedro e, consequentemente, de todos os apóstolos. Nessa parte inicial do livro, quando você contextualiza esse primeiro encontro, por exemplo, de Pedro com Jesus, em que ele faz assim, olha, eu não conheço esse rapaz, por que ele está me chamando de Cefas? Né? É interessante, porque você vê ele como uma pessoa normal. Era um homem ignorante, era um homem que não estava nem aí para os problemas das classes mais abastadas e dos problemas da sinagoga. Era dedicado à sua pescaria. E esse processo de humanização de Pedro, a gente também vai ver algo parecido, por exemplo, na produção de Chosen, que é o processo de humanização de Jesus. E dos demais que Dos estavam demais ali, todos, Então, ali, né? Porque muitas vezes a gente coloca esses personagens muito distantes de nós, Muito e eles não distante. estão. E aí eu acho que tem 2 coisas que nós podemos ressaltar aqui. Primeiro, a categoria esquecimento do passado, que todos nós sofremos e Pedro também. É como se no primeiro momento não estivesse na sua memória ali, não é? Quem é Jesus? Então, assim, não reconheço. E quantos de nós também não já fizemos isso, né? Para o espiritismo, por exemplo, para a convivência com Jesus, né? O mundo é mais simples, digamos assim, né? Então, primeira categoria, esquecimento do passado. Eu acho que é uma categoria importante para a gente entender esse processo de adesão à mensagem de Jesus. O outro ponto é a literatura espírita, porque, como o subtítulo do livro diz, é uma leitura dos contos de Amélia Rodrigues, psicografados por Divaldo Franco. Então, normalmente, quando eu faço seminário sobre o livro, eu digo assim, pessoal, não me pergunte sobre Humberto de Campos, porque o pessoal, e Humberto de Campos? E boa, não trouxe para esse estudo, são os livros de Amélia Rodrigues, né? E esses livros, eles trazem como
como autora de literatura, uma recontagem que terá uma imbricação entre ficção e realidade. Entendeu? Então, aquilo que ela descreve é muito próximo da realidade que foi, mas não é exatamente a realidade. Tem o traço dela na Tem pintura. o traço dela, tem o autor, O desenho, né, tem que o ela- desenho, tem o estilo que está ali contando aquela história. Mas é algo, Mas é natural, né? porque isso é para qualquer autor, natural. né? Ele vai construir ali o seu ponto de vista. Então, eu vejo que esse personagem, nos contos de Amélia Rodrigues, ela vai apresentando esse personagem com nuances que não estão no Novo Testamento. E aí é Exato. um olhar espiritual. E na obra ela diz assim, há fontes no mundo espiritual que não existem na Terra. Então eu fico pensando, né, nessas fontes, É. né? Essas fontes são extraordinárias. E aí, não só pensar nessas fontes, mas usar uma metodologia espírita para trabalhar. Por exemplo, Amélia Rodrigues faz essa afirmação na introdução de alguns de seus livros. Qual é a confirmação disso? E a confirmação precisa seguir aquele critério de Kardec, universalidade do ensino dos espíritos. E esse era um critério metodológico para mim importante. Não bastava que ela dissesse. Sim. Era preciso que eu fosse identificando indícios em outras obras, né, que não fossem obras literárias. Por isso que eu não trouxe Humberto de Campos, né? Então, na obra Paulo Estevão mesmo, eu tenho várias confirmações do que Amélia Rodrigues diz. Mas na obra Testemunhos de Chico Xavier, que é uma obra de cartas de Chico para Vantuil de Freitas, que à época era presidente da Federação Espírita Brasileira, no tempo das cartas, né, minha gente? Um bom tempo Não tinha atrás. WhatsApp ainda. Não Não tinha áudio. Não tinha áudio. Sueli Caldas Schubert reúne parte dessas cartas e organiza o livro Testemunhos de Chico Xavier, que é um livro extraordinário. São as cartas e os comentários de Sueli, sempre muito inteligentes. Numa dessas cartas, Chico descreve a Vantuil de Freitas que tinha tido um desdobramento muito interessante com Emmanuel, no mundo espiritual. Ele diz um sonho, né? E nesse sonho ele descobriu onde Emmanuel trabalhava no mundo espiritual. Então, isso já cria uma expectativa muito grande. E qual foi o sonho? Ele descreve que vira Emmanuel em sonho, olha só o tempo, né? Subindo uma escada e afixando uns cartazes em postes. E quando ele lê esses cartazes, ele, Chico, ele vê que são convites para palestras sobre os ditos e feitos de Jesus. E aí ele dirige-se a Emmanuel no sonho e pergunta se Emmanuel vai. E ele diz que provavelmente. E aí Chico diz, se o senhor for, me leve. Aí Emmanuel responde, não posso garantir porque eu sou apenas o pregador de cartazes do reino. Então, tem várias nuances aí. Primeiro, né, Emmanuel era só o divulgador, não era o palestrante. Mas qual é o dado que confirma? Palestras no mundo espiritual sobre os ditos e feitos de Jesus. Então, Chico tinha dito isso em carta a Vantuil de Freitas. E Amélia Rodrigues diz que há fontes no mundo espiritual sobre Jesus que nós não temos na Terra. E que os espíritos, periodicamente, reúnem-se para ler e comentar essas fontes. Existe, né? uma cultura e uma literatura no mundo espiritual. Exatamente. Que nós que a gente desconhece que a gente no plano desconhece físico, e né? que Emmanuel naquele tempo não podia ir, eu acho que ele já pode ir, que não podia levar Chico e que a gente também não vai entrar. Devagarinho a gente chega lá, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Então, foi fazer esse trabalho, né, de checar essas fontes com a Amélia Rodrigues, de enxergar esse personagem, de ler com categorias espíritas, e se foram 20 anos nesse trabalho. A carteirinha dessa biblioteca aí eu quero. Eu também, eu também. Eu sempre penso que os livros podem ser como aqueles de Harry Potter, que vêm da estante assim, sozinho e que abrem, né? E que as imagens são animadas. São animadas. Eu também penso, olha, sim, Harry Potter pode ser assim, imagina, lá é muito melhor, tudo em 4K. Deve ser incrível. E vocês falando dessa humanização dos apóstolos, isso para mim foi um processo muito importante. Eu estou na doutrina espírita há pouco mais de 2 anos. E eu venho cresci, né, numa casa católica, minha mãe é muito católica. E eu sempre entendi que os santos eram as pessoas para quem a gente pedia algo. Minha mãe tem um oratório cheio de imagens e
bota o nome debaixo do santo. Então, assim, a gente tinha rituais ali que eu entendia que o santo era a pessoa que eu pedia alguma coisa. E quando eu entrei na doutrina espírita e comecei a ler Paulo Estevão, ler todos esses livros, eu fiz, mas ele era gente como a gente. Eu mesmo, em Boa Nova, eu faço assim, eu tenho todos os defeitos de todos os apóstolos. Eu reúno todos eles em mim mesma. Mas aí você vai se vendo e você se enxerga como uma pessoa que também pode se transformar. Porque o exemplo dos apóstolos é esse, né? E aí eu me pergunto, que você falou lá no início, sobre eles não viviam na felicidade, né? Gozando e rindo, mas eles a vida tinha sentido. Sim. Será que esse é o segredo da felicidade? É dar sentido à vida? Olha, eu não vou pela palavra segredo, porque eu acho que parece aquela coisa de coach, É, né? a receita, A né? Uma receita. né? Ó, Que não existe receita pronta não existe para receita nada. pronta, né? Olha, o segredo é esse. O que eu percebo, o que eu aprendi nesses anos com a doutrina espírita é o quanto viver a mensagem de Jesus dá significado à vida, que hoje está na expressão, né, ter um propósito, que inclusive está muito em voga, né, é dar significado à vida. Então, eles davam significado à vida, a tudo aquilo que eles estavam vivendo. E o mais interessante, eles davam significado à perseguição, né? E para nós, assim, não, gente, ninguém quer nem ser cancelado, quanto mais ser perseguido, né? Então, veja, é a mudança de paradigma, é o ponto de vista. A própria Joana vivenciou isso, né? A própria Joana vivenciou isso, é o ponto de vista em que nos colocamos. Então, isso é que faz a diferença. Interessante. E aí o centro dessa transformação moral. E eu percebo também que você falou isso, não gosta de clichês, né? Que não existe uma. Que o pessoal fala muito virada de chave. A minha virada de chave foi isso aqui. Quando, na verdade, a história é toda pincelada por momentos que são pequenas modificações, que trazem pequenas realizações, né? Catarses, pequenas catarses para ir dar o próximo passo. Porque a gente não precisa chegar no final, a gente só precisa dar um próximo passo. E aí essa pequena catarse, né, como por exemplo, o exemplo que você deu foi o amor de Jesus por Pedro, a confiança que ele era capaz que fez ele se reerguer. O poder do amor que que às vezes uma mãe deposita no filho, acreditar nele. Como isso é potencializador da transformação. E aí, como é que a gente pode se colocar a serviço, né? Que você falou é muito sobre uma via de mão dupla. A gente precisa amar o próximo e amar a si. Então, se colocar a serviço seria essa forma de amar, de potencializar o outro, de possibilitar esse caminho da transformação em si, no outro. É um dos caminhos. E por que que eu digo que é um dos caminhos? Porque recentemente eu fiz uma revisão de textos a partir de uma pergunta motivadora que foi como o Espiritismo pode nos ajudar no processo de espiritualização. É claro que eu tenho uma resposta para isso, mas eu resolvi desacelerar e pensar. E aí eu fui relendo uma série de textos. Eu comecei pela parábola do fariseu e do publicano, aquele como ora no templo, né? Depois eu fui para o Livro dos Espíritos, as questões 658 a 660, que são sobre a prece. E aí a 660, ela é interessante, porque a pergunta é, a, mais ou menos assim, não vou dizer literalmente, orar torna o homem melhor? Essa é a pergunta. E a resposta é afirmativa, e vai dizer que a prece não só nos conecta com o Criador, mas faz com que nós sejamos socorridos. Essa é a expressão que tem lá. Olha só que coisa interessante, né? Essa é uma revisão que eu fiz recentemente, eu fiquei muito entusiasmada com essa ideia de que a conexão conosco mesmo, a conexão com a espiritualidade, ela passa além dessa coisa do serviço pelo outro, por uma vinculação com a espiritualidade, que a prece proporciona. Porque às vezes o trabalhar com o outro é interessante, mas está num nível superficial, ativismo, e não no nível vertical.
E nesse nível vertical nós temos camadas. Por exemplo, um nível vertical é solidariedade. Hoje à tarde mesmo eu recebi um WhatsApp, uma movimentação dos espíritas do Paraná para ajudar a reconstruir essa cidade que foi destruída lá nesse final de semana. Acho que é Sim. Rio Bonito Do Iguaçu. Isso, um nomezinho assim. Uma coisa- O Brasil é tão grande que a gente não sabe nem onde É, ocorreu a destruição, foi né? no interiorzão lá Isso, para o pois é. oeste do Paraná. Então, veja, fazer o Pix lá, ajudar o Uhum. pessoal, é solidariedade. Não é caridade, é solidariedade. Não me envolvi, não fui lá, não vou lá, mas é solidário. É a minha dimensão cidadão, né? Sim. Mas há um outro nível, que é o seguinte, que é o nível da fraternidade. Talvez alguém que, sei lá, seja engenheiro, estou pensando aí no engenheiro, né? Não, eu vou lá por uma semana e eu vou ajudar a religar a energia elétrica daquela região. Eu posso ir uma semana, eu posso me bancar uma semana, Uhum. posso deixar minha família aqui. Fraternidade. Quando E coloca a mão na massa, é que colocou vira... a mão na massa e você foi lá, você deixou sua vida aqui. Mas a caridade é mais profundo. Está para baixo, no iceberg. A caridade é quando, além de tudo isso, o outro é muito importante. Quando há afeto. Então, se foi lá, religou a energia e tal, fez prestação de serviço, ok. Mas se fez tudo isso, movido por um profundo sentimento de afeto, por entender que aquelas famílias não podem ficar sem energia elétrica, que com a Se energia colocar no lugar do outro. colocar lá e entender que a energia elétrica é fundamental e que você sabe fazer e pode ajudar, Uhum. e que às vezes você vai fazer isso assim naquele momento da sua vida em que você poderia ficar essa semana nas suas férias na sua casa. Então, a caridade está no nível mais vertical, é a parte do iceberg que a gente não vê. Interessante você falar sobre esse tema, porque eu venho estudando a primeira carta aos Coríntios. Quando você chega no capítulo 12, 13 e 14, é um verdadeiro tratado sobre mediunidade. Só que, obviamente, na perspectiva espírita, a gente tem essa compreensão. Eu compreendo que outras correntes cristãs não vão ter a mesma compreensão. Capítulo 12 é um tratado dos vários dons mediúnicos. E aí, ele encerra o capítulo 12 dizendo assim: aspirar aos melhores dons. Não necessariamente os fenômenos, mas os dons comportamentais, os hábitos, enfim. Inclusive os do sentimento. E ele coloca em seguida: e o mais excelente caminho eu vos ensinarei. E aí ele começa o famoso capítulo 13 da Carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse, né, as línguas dos homens e dos anjos, sem amor, sem caridade, em outras traduções, eu nada seria. E quando você lê todo o capítulo, você vê que ele fala: hoje eu vejo em parte a Deus, mas em seguida eu verei face a face. Que é exatamente a grande perspectiva de Paulo, né, que é a transformação do Adão, homem, no Adão vivificado, no homem espiritualizado, em que ele enxergará Deus. E aí tem uma palavra que me chama muita atenção, e eu vejo que você gosta muito de utilizar, e palavras que têm uma significação elevada, como você faz no livro, né? Quando, por exemplo, fala de Divaldo, palavras que lhe chamam a atenção num discurso, e me chama a atenção a palavra completude, né? Eu só serei completo, ou, portanto, a felicidade será alcançada se, de fato, a gente encarar a caridade como eu gosto de dizer, quando eu me reúno para estudar, a caridade tem que fazer parte da nossa cultura. Isso. Excelente resumo, tem que fazer parte da nossa cultura. E nós não temos essa cultura ainda. Num lugar em que nós valorizamos o jeitinho brasileiro, onde fica a caridade? Não fica. Entendeu? Esse capítulo nós temos que passar limpo. Porque a caridade está, como cultura, no lugar onde nós entendemos que todos são filhos de Deus. Então, se todos são filhos de Deus, eu não preciso do jeitinho brasileiro para resolver a minha vida, porque Deus é muito maior e sabe o que é melhor para mim. Então, eu acho essa expressão ótima, eu vou usá-la, vou citá-la. Caridade tem que fazer parte da nossa cultura. A gente tem Da que ter a nossa cultura. A gente tem uma cultura de solidariedade. Eu diria, a gente está caminhando, né? No Brasil tem essa coisa de ser solidário, as campanhas. Nos Estados Unidos, nós vemos uma cultura muito do filântropo, né? As grandes doações, né? Não à toa agora na COP30
né, esse fundo para as florestas, para manter o Acordo de Paris. Então, qual o aporte financeiro? Isso é filantropia. E eu estou doida para estar lá, mas eu não vou, né? Porque eu É, queria ver esse povo discutindo pela terra. Sabe? Quem vai no coração da Amazônia, né? no coração da Amazônia. Olha, essa reunião, ela é tão importante, tão importante. Ela me lembra uma descrição que está no capítulo, eu não vou dizer o capítulo, mas é o último livro de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração, que ele descreve uma reunião no coração da Amazônia, uma reunião espiritual no coração da Amazônia, para o qual vão apenas os líderes espirituais dos países. Somente. Ismael e Somente. E companhia. companhia, entendeu? Então, desde que começou essa movimentação da COP30, eu fiquei, eu queria tanto estar lá, porque eu ia ficar pensando assim, Imaginando. isso aqui é uma reprodução muito pálida, É. embora fundamental para esse momento na Terra, porque nós estamos em ebulição em termos de atmosfera, fundamental para a gente caminhar para o mundo de regeneração. Os aportes financeiros, os acordos que vão ser feitos, validar o Acordo de Paris, conseguir campanhas publicitárias que nos conscientizem de que um plástico a menos é um plástico a menos. Isso é fundamental para a Terra nesse momento. Então, essa cultura, a gente é uma cultura de caridade com o planeta, porque a gente também está muito pensando na caridade assim, para uma comunidade. E a caridade para com o planeta. Thaís vai falar, eu acho, a gente vai falar sobre Joana de Ângeles ainda, porque a mulher Pode, conhece. vamos falar, acho que ainda tem tempo para isso. Mas antes de Thaís trazer esse tema, eu me lembrei de uma coisa também, que você é educadora, né, professora, acredito que formou muitos professores, muitas professoras, né, na sua atividade profissional, e acho que por ser discípulo de Pestalozzi, Kardec disse em algumas vezes na Revista Espírita que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, né? E ele era um educador, um professor também. E é muito interessante. Então, quando a gente traz o aspecto da caridade como cultura, é porque, inclusive, deve estar, acredito que no futuro vai estar proposto nos nossos currículos. Sim, sim. E aí, como é que você Era vislumbra isso? era o mundo que eu queria ensinar, né? Esse mundo que eu quero ensinar. O mundo em que a gente tem a caridade como prática. Como Eu não diria programa como, curricular. não diria como matéria curricular, Sim, mas como prática isso. curricular, né? Como Como contexto, experiência em contextos que a gente pudesse fazer. E escolas e universidades também são ambientes que são muito maleáveis e muito permeáveis a muito experimentais, né? experimentais e a mobilizações. Então, por que as escolas, por exemplo, são espaços tão interessantes para campanhas de vacinação, por exemplo? Porque você tem muita permeabilidade ali no sentido de construir informação, construir opinião, educar. Então, essas práticas, elas precisam estar na escola, né? E elas precisam chegar a esses níveis mais altos, que são a universidade, que ainda tem a cultura do cada um por si. E lá dentro, a gente só sobrevive, na verdade, com os outros. Porque ninguém sobrevive sozinho na universidade. É um engano. E quanto mais o ensino tem mudado e essas ferramentas novas que a gente tem aí, mais as inteligências todas, e a emocional, e as competências socioemocionais, têm sido chamadas ali. Então, são lugares aí para a gente viver práticas de caridade bem interessantes. E eu estou lembrando aqui, no meu ambiente de trabalho, nós fizemos algumas movimentações muito interessantes em prol do outro, sabe? Com colegas, com alunos, algumas experiências startadas por diferentes pessoas, mas que tocaram, né? E tocam algo. Então, essas coisas ficam. Assim, se você perguntar para um aluno do ensino superior ou da educação básica, o que você lembra da escola? Aí ele vai lembrar de dois extremos. Ou o professor que não dava aula, que era ruim, que gritava, ou vai lembrar do dia que foi no passeio. Ah, a gente foi no passeio, a gente fez isso. Ele não vai lembrar da aula comum, né? Aí, se a caridade entra aí como prática, aí ele vai lembrar para o resto da vida. E você falou muito sobre essa questão até do jogar o plástico, né? Ah, é só um plástico. Então, é uma pergunta que a gente sempre precisa se fazer, né? Se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo agora, seria bom ou ruim Não pro pergunte se ambiente? todo mundo fizesse. Você tem que perguntar se eu fizer isso agora, se eu contribui. Porque não esperar que todo mundo faça
Desculpa, Não, Thaís, é, esperar não, que todo mundo faça. não, é porque eu acho que eu não concluí o pensamento. Ai, desculpa. A gente tem que se perguntar isso para ter noção se aquilo tem impacto ou não. Porque a gente acha, às vezes, que tipo, é só um plástico, né? Um resíduo. Isso. Só que você tem que, se você se perguntando, e se todo mundo fizesse, seria bom ou ruim? Seria ruim, então você fazendo também é ruim. É como se a gente conseguisse dimensionar a nossa atitude entre boa ou mal, benéfica ou maléfica para o meio ambiente, Tá. a partir dessa generalização. Então, é uma forma que a filosofia traz essa pergunta como uma forma da gente se questionar, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender algumas atitudes nossas, pelo jeitinho brasileiro, como dizem, delas serem nocivas. Mas não é nocivo. Eu só tô fazendo isso. Mas e se todo mundo fizesse isso, o mundo seria um lugar melhor? Aí você faz, não, não seria. Então é Sim, nocivo. nesse sentido, Nesse né? sentido de se perceber Uhum. nocivo, mesmo em um grau muito pequeno, para que a gente possa ter essa atitude que você Isso, e trouxe. não fazer. E não fazer. E não fazer. É um a menos, é um É a um a menos menos. e é decisivo. E isso dá dor de consciência, porque semana passada eu vivi uma experiência assim. Eu tinha levado minha garrafa de água, eu fui para 2 expedientes, tarde e noite, no meu trabalho. E entre o expediente, o final da tarde e o começo da noite, eu fui ao meu carro guardar objetos que eu não ia precisar para o expediente da noite, né? E entre guardar essas coisas, eu deixei minha garrafa de água no carro. Então, quando eu cheguei na sala de aula, aliás, eu estava a meio caminho, eu falei, eita, a garrafa ficou lá. E era meio caminho, eu estava tão perto da sala de aula, digamos assim, uma distância X e a mesma distância do carro. Eu falei, o que é que eu faço? Eu compro uma água numa garrafa plástica ou eu vou lá em cima buscar a minha garrafa de água, né? Eu fiquei parada no meio do caminho me perguntando o que é que eu fazia. E eu estava na frente da lanchonete. Aí eu pensei o seguinte, eu vou comprar uma garrafa de água aqui e vou deixar essa garrafa no carro, porque esse plástico eu preciso usar por muito tempo. Então, chega um nível que incomoda. legal. Para mim, incomoda. Uma garrafa a mais, um copo a mais, hoje incomoda bastante. Ir a um evento com coisas descartáveis. Não. E essa é uma leitura para a casa espírita. Nós produzimos muito lixo que faz mal à natureza na casa espírita, infelizmente. E isso me dói hoje, me entristece. Porque eu entendo também quando dizem, mas não tem quem lave. E, de fato, a gente não tem quem lave, quem ajude. Isso é muito triste, isso me entristece de fato, porque a gente não tem quem lave, quem ajude, e a gente está deixando para as próximas gerações algo que demora pelo menos 400 anos para ser desmanchado. Então, se a gente viver uma vida a cada 100 anos, nós vamos voltar 4 vezes, e o lixo dessa vida não terá sido destruído. Então, é muito impactante para pensar isso sobre o planeta, sabe? Então, hoje eu faço escolhas. Não consumo, não compro, ando com meu lanche, ando com minha água, para ser um a menos. Isso é até interessante esse tema que você fala, porque me lembra da questão do consumismo, que inclusive Joana aborda, se eu não me engano, em episódios diários, ela aborda esse tema. E no nosso grupo mediúnico a gente tem recebido algumas contribuições, né, inclusive de um dos mentores, com respeito a essa questão que envolve o consumismo, porque Sim. toda a proposta de um sistema, por exemplo, capitalista envolve o consumo, né? O sistema só se movimenta se houver consumo, e esse consumo ele é estimulado muitas vezes desenfreadamente, né? Sim. E isso provoca as consequências que a gente está vendo. E acredito eu que tudo volta para a fonte, que é a questão do egoísmo, não é? E Joana nos ensina que ela vai dizer que a felicidade, a verdadeira felicidade é a harmonia entre o ser e a vida. E o egoísmo seria Um um entrave. como é que eu chamo? Um apêndice, né? Um abscesso ali. Como se fosse uma expansão do processo do orgulho e da vaidade, né? Que Não. trava nossa construção da felicidade. Na obra de Joana, nós vamos encontrar muito a recomendação para revisarmos a relação entre ser e ter. E aí o consumismo ele está no ter, né? E esse mundo que nós vivemos
apoia tudo isso, né? Uhum. Recentemente eu passei por uma experiência que me fez pensar muito sobre essa questão do consumo. Numa situação em que eu tive que viajar, todos sabem que agora essa coisa da mala, né? Sim. E aí, avião é muito apertado. Os aviões, eles são cada vez mais apertados em termos de espaço, de uma fileira para outra. Eu não sou uma O mulher. meu fêmur, ele ocupa todo o espaço. Então, minha bunda tá no assento e meu joelho está na frente. Pra Pois você é. ter ideia. E Isso, eu não sou tão grande, né? pois é, eu sou uma mulher pequena e eu fico Apertada. apertada, né? Aí, esse é um aspecto. O outro é que em cima você não tem espaço para guardar as malas. Né? Você tem que entrar com uma mochila, porque se tiver uma mala, vai dar problema. Sempre aquela coisa que tem mala excedente, tem mais mala do que pessoas. Não é assim? Tem mais malas do que pessoas em todo voo. E aí, recentemente, eu fiz uma viagem e no meio dessa coisa de entrar num voo, aqueles avisos todos, eu sentei na cadeira do avião e eu entrei num nível reflexivo que eu não tinha chegado ainda. Eu não diria que foi uma meditação, foi um nível reflexivo. Eu fiquei olhando para tudo aquilo, como se eu não fizesse parte daquilo ali, enxergando que cada vez que as companhias aéreas colocam mais fileiras dentro de um avião, elas levam mais pessoas e elas cobram mais pelas malas. Aí a gente não quer pagar pelas malas. Isso alimenta a roda do consumo, porque a gente diz, não, eu vou com pouca coisa e lá eu compro. Não é? Aí eu compro lá e eu vou deixar onde? Eu vou trazer ou eu vou deixar lá? Aí não tem como trazer. Aí ou pago excesso ou não pago mais. Veja que é uma coisa Tudo entremeado. tudo entremeado, para que a gente consuma mais. A gente consuma lá, aí a gente descarta lá e a gente volta para cá. E como a gente tem essa visão do egoísmo e a gente não faz aquela generalização que você propôs como exercício, mas eu vou deixar isso aqui, não tem nada a ver, não impacta. Mas se todo mundo não levar a sua bagagem mínima, vai comprar lá. E se o mundo todo fizer isso? Não Um é? caos. Não é um caos? Então, a gente tem que pensar essa relação Somos entre... agentes do caos ou agentes da Pois ordem? é, essa questão que fica é a relação entre ter e ser. E aí, no paradigma espírita, que é o paradigma da mensagem de Jesus, nós optamos por ser. Então, o que de fato eu preciso numa viagem? E aí, a gente já está chegando nos momentos finais do nosso episódio e eu vou pegar esse seu gancho para trazer uma frase também muito comum das redes sociais, usando essa ideia do ter e do ser. Que o dinheiro, você falou logo no início, que a gente não tem como comprar a felicidade. O dinheiro não compra a felicidade. Aí você vai ver 40 mil memes nas redes sociais. Mas é melhor sofrer em Paris do que sofrer no ônibus do meio-dia. E aí, como é que a gente consegue não absorver essa mensagem de tipo, se é para sofrer, mas pelo menos que a gente sofra no luxo, no conforto? Ou como é que a mensagem de Jesus e essa ideia que você trouxe nesse episódio, ele casa para a gente não conseguir sucumbir às constantes armadilhas que a internet joga? Simples assim. Quem assimilou a mensagem de Jesus não sofre por isso. É o tipo, para mim, é o tipo de afirmativa das redes sociais, nem vai nem vem. Ela não tem significado para mim. Uhum. E eu imagino que para muitos outros que fizeram esse mergulho. Simples assim. Muito bom. Denise, você tem um projeto, Literatura Espírita, Prazer em Sim. Conhecer. E o que é que abarca esse projeto? Você poderia falar para a gente como é que a gente consegue acessar, onde é que está esse projeto Pode. e os seus objetivos, né? Os olhos brilharam. A gente pode fazer um Regenera só sobre isso. Você me falou no WhatsApp que é seu principal projeto. Meu principal projeto no momento chama-se Literatura Espírita, Prazer em Conhecer. É um projeto que nasceu na pandemia, fez agora 5 anos. Nós estamos na 11ª temporada, sempre abordando livros espíritas. Como é o arroba dele? Arroba literatura.espírita. Então, Arroba literatura.espírita. Isso. Quem acessar esse perfil verá que lá nós postamos a preparação do programa. Ele ocorre uma vez por mês, no formato entrevista em profundidade ou entrevista com especialista, porque nós lemos o livro, e eu estou dizendo nós, porque temos uma equipe toda remota,
A equipe não está nem na mesma cidade, nem na mesma casa espírita, temos colaboradores de diferentes lugares. Nós lemos o livro, nós elaboramos uma apresentação didática do livro, pensando naquele público que não leu o livro e que a partir da apresentação possa lê-lo. Porque leitura é assim, o outro tem que dizer, eu li e gostei, né? Eu li e gostei, como um filme, né? Eu assisti o filme e eu gostei do filme e foi bom, né? E eu chorei ou eu ri. E aí são esses comentários que fazem essa grande corrente de divulgação de um livro ou de um filme. No nosso caso, do livro espírita, que é o eixo em torno do qual, aliás, o eixo não, é o objeto em torno do qual a doutrina se estrutura. Kardec publicou não só os 5 livros da codificação, mas uma quantidade de outros, não é? A obra mediúnica de Chico Xavier, de Divaldo Franco, só para citar esses dois, é uma obra mediúnica em torno do livro, especificamente no caso de Chico, e no caso de Divaldo, em torno do livro e da oratória espírita. Então, na pandemia, surgiu a oportunidade de fazer, né, e fazer num canal. Nós fazemos por vários canais parceiros. Nosso principal canal é a Mansão do Caminho, porque é um canal que tem grande audiência, mas nosso programa é colocado no ar pelo Seridó Espírita, que é do Rio Grande do Norte, Sim. e parceria com a TV7, Rai TV, Web Rádio Fraternidade, a União Espírita de Vitória da Conquista, num primeiro momento, assimilou o nosso projeto e nos coloca no ar também. E o foco é ler o livro, apresentá-lo e conversar, se possível, com o autor ou com leitores daquela obra. Sim. Então, nem sempre a gente vai conseguir Com o conversa autor, com o né? autor. Por exemplo, nós fizemos uma temporada sobre a codificação, não dava para conversar com Kardec, né? Fizemos sobre... Nem com a Amélia Rodrigues, Nem né? com a Amélia Rodrigues. Inclusive, foi o nosso primeiro. Nosso Sim. primeiro programa foi sobre a Amélia Rodrigues e o segundo sobre Filomena de Miranda, o terceiro sobre Joana de Ângeles. Vou fazer esse apelo a ela, se ela estiver nos ouvindo, se ela puder um dia aparecer, né? Eu ficarei imensamente feliz, né? Então, nós conversamos com autores ou leitores e entrevistando em torno do livro, porque o foco é o livro espírita, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser lido. Sim. E depois dessas temporadas todas e ao longo delas, nós já encontramos várias pessoas que disseram, eu reli. Eu li porque eu assisti o programa. Então, isso traz muito consolo, Bacana, entendeu? demais. É a mensagem de Jesus, assim, é alguém que se tocou com o salzinho da terra que a gente colocou naquela apresentação, e é o nosso principal projeto nesse Aquela momento. velha frase, eu sou suspeito para falar, né? E a literatura espírita me encanta. 99% da minha leitura é espírita. Como você falou aí, aquelas mensagens de rede social são enfadonhas, para mim aquelas leituras desses escritores famosos no Brasil são muito enfadonhas. Tem uns livros aí com os títulos até com palavrões, clichês. né? Alguns livros com palavrões clichês, e eu olho assim, eu já li o começo de alguns e para mim é completamente enfadonha. E eu considero, por exemplo, Paulo Estevam, não sei se você concorda comigo, em língua portuguesa, é uma das maiores obras literárias que a gente tem notícia, eu diria. Paulo Estevam é uma obra que num paradigma... Não estou falando de literatura espírita, em língua portuguesa. É uma obra que, num paradigma que não seja esse, materialista, concorreria a um Oscar ou a um Nobel de literatura. No mínimo, um jabuti. No mínimo, um jabuti, no mínimo, de melhor romance, né? A literatura espírita, de um modo geral, é uma literatura muito portentosa, muito rica. Nós estamos num momento de surgimento de novos autores, de temáticas que têm a ver com a ancestralidade do povo brasileiro, e tudo isso é muito importante, né? E a literatura é uma arte, e como tal, ela revela essa potência humana, né? E a literatura espírita é um segmento específico nessa correlação ali com a mensagem de Jesus. Então, Paulo Estevam, com certeza, é na literatura espírita, não só a produzida no Brasil, eu me arriscaria a dizer, mas a literatura espírita produzida no mundo todo. Eu falo em língua portuguesa porque ela originalmente... Nem tem língua portuguesa. Eu acho que depois do Livro dos Espíritos, deve ser uma das maiores obras. Eu tenho dificuldade ali no top 3, sabe? O Livro dos Espíritos. Eu juro a você que eu ia fazer assim, eu quero o seu top 3. O meu top 3 é um top 3 que tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto mais até do que o Livro dos Espíritos. Talvez seja o meu top 1. É o top 1, é o Evangelho. Aí o 2 e o 3, eu tenho ali aquela dificuldade. Ora no 2 está o Livro dos Espíritos, ora está Ave Cristo.
Ixi, Maria. Ave Quinto Cristo. vasto. Ave Cristo. É muito Eu bonito. reli recentemente. Recentemente eu vivi umas experiências relendo Ave Cristo, porque eu reli para montar agora um literatura espírita especial, com 3 horas de duração, ao vivo, híbrido, né? Porque eu estava ao vivo num determinado lugar, sendo retransmitido pela internet. E eu vivi coisas na minha vida assim maravilhosas. E Emmanuel ali, nada é sem pé, sem Não, laço. tudo tem um Os títulos dos encadeamento. capítulos são muito interessantes. Tem um capítulo que se chama, acho que é As Sombras. Toda a ação daquele capítulo se passa à noite. E é o capítulo onde os personagens complicados, eles complicam a sua vida mais ainda, eles dão um passo errado. Então, sabe, achar esses detalhes nos textos de Emmanuel rico são demais. ricos. Agora, do top 3, Paulo Estevão é hors concurso. Entendeu? Ele não está Não exatamente. sai, né? Não sai, ele está ali Tá ali. gravitando. E muita gente pensa que é um romance. Eu boto a categoria de livro de estudo. Não é romance. Não, é pra livro mim de foi um estudo. romance. Foi o meu primeiro livro espírita. É, E eu li Talvez como uma romance. leitura Pra quem- romanceada, mas pra é um quem livro de estudo. começa na literatura Uhum. espírita, esses romances, assim, na ideia de que tem uma história pra você Sim. ler meio que Harry Potter da vida, ele torna a leitura um pouco mais fluida, né? mas na introdução, Emmanuel diz que Que é é uma. muito de estudo, né? Não, ele diz que é uma Biografia. biografia romanceada. Olha que E ele até definição faz ele ele dá. até faz uma pergunta retórica. Por que mais uma? Né? Isso, é uma biografia romanceada. Então, o gênero não é romance, o gênero é biografia. E você sabe que Emmanuel conheceu Paulo, né? Sim, ele Tá no relata livro, isso. tá no livro de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Ele narra que Em Roma. ainda como senador romano, Isso. ele No meio da rua, né? encontra-se com Paulo. Ele ia passando, olha a cena, né? Ele passando como senador romano numa daquelas, não sei se uma liteira, uma biga, não Sim. lembro agora, na porta salária, que era a porta, né, de entrada da cidade, por onde entravam os trabalhadores. Eu fico pensando o que é que Emmanuel estava fazendo Fazendo ali. lá, E é. Paulo só andava por ali, porque ele morava naquelas imediações. E eles trocaram um olhar. Olha, se alguém pensar assim, o que você quer ver em Roma? A porta salária, Esse encontro. esse encontro. Se não me engano, ele chega a trocar algumas palavras com Timóteo. Não sei se é Timóteo ou é Tito. Mas é um dos discípulos de Paulo. Não lembro. Eu lembro dessa descrição de E Clóvis Paulo Tavares. tá com um grupo de pessoas, ele tá conversando com essas pessoas e eles trocam de fato olhar. Olhares, E Emmanuel fala que aquele olhar é inesquecível. Inesquecível, isso. É magnético, assim. E tem um outro projeto seu também, que é de obras da Joana de Ângeles. Eu tenho vários projetos com Joana de Ângeles, né? Eu vou falar aqui dos que estão mais... Ela é orientanda de Joana de Ângeles. Quisera eu que ela me aceitasse, eu pegaria essa carteira de estudante para sempre. Eu vou falar dos que estão mais encaminhados. Eu estou escrevendo uma coluna para a revista Presença Espírita chamada Proposta de Joana, que inicialmente foi uma palestra. Eu peguei um tema, a Joana tem uma proposta, porque eu tinha identificado já há bastante tempo que em toda a obra de Joana há um passo a passo. Todo livro, todo capítulo. Eu não vou colocar aqui a série psicológica, porque ela é muito específica, mas 91 menos 16 dá um bocado de livro, né? Então, nos outros todos tem essa estrutura. Ela vai comentar um tema e ela dá uma metodologia, um passo a passo de como você atingir aquele nível. Então, por conta disso, que eu já conhecia de muito tempo, eu fiz uma palestra chamada Proposta de Joana. E aí, depois da palestra, eu disse, acho que eu vou escrever sobre isso, porque, vez por outra, eu escrevia para a Presença Espírita. E aí, no que escrevi, coordenadora da revista e o diretor, dá para você fazer um outro? Aí eu falei, eu vou desmembrar isso. Então, eu venho escrevendo regularmente Proposta de Joana. Então, esse domingo, eu escrevi um que é o Espiritualizar-se, Proposta de Joana, Espiritualizar-se, que foi depois de toda aquela revisão que eu fiz sobre a prece. Aí eu fui lá para a Joana de Ângeles, porque ela tem essa questão da prece num nível altíssimo na série psicológica, mas eu fui para a Vida Feliz, porque Vida Feliz tem 200 mensagens simples, simples. E o primeiro capítulo é sobre a prece, só que ela começa uma coisa bem simples, assim, saúda o teu dia com oração de reconhecimento. E aí ela são sempre 5 frasezinhas ali,
não diminuindo. E aí eu fui, pensei, analisei, e aí eu lembrei que o último capítulo, que é o de número 200, também é sobre a prece. Aí eu fui estudar o de número 200, né? Aí ele começa assim: agradece a Deus a tua existência. Aí quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, esse livro tem que ser lido de outro modo. Porque veja, o primeiro capítulo e o último são sobre a prece, mas em níveis completamente diferentes. Então eu entendi que se o leitor for do 1 ao 200 com atenção, ele vai passar por um processo de escolarização espiritual, entendeu? Aí eu venho escrevendo essa série chamada Proposta de Joana, já tem vários artigos que estão na Presença Espírita, já passei da metade e eu espero terminar o que eu comecei. E tem um outro trabalho que eu estou fazendo, espero terminar esse ano. Meus bons espíritos me ajudem, que é uma análise das mensagens de Natal de Joana de Ângeles. Mas esse é muito emocionante. Assim, eu acho que eu não terminei ainda, porque é algo que me emociona muito, porque eu volto nessas mensagens e eu fico muito emocionada. É um livro específico? Não, ela tem... Eu achei, né? Até agora. Inclusive tem o último livro, eu tenho até que comprá-lo para ver. Ela escreve sempre uma mensagem sobre o Natal nos livros de mensagens. Eu recolhi 60. Nossa, eu não sabia. Que interessante. E eu fui analisando essas mensagens em termos de conteúdo, de estrutura retórica, de orientações de como o espírita fazer o Natal. Então, eu estou muito apaixonada por esse trabalho, ele me emociona muito, mas eu tenho que terminá-lo esse ano. E vai ser um presente para todos nós de É, Natal, viu? para mim, eu preciso terminar esse trabalho, assim, porque ele já está começado faz um tempo, começou como leitura, depois eu fiz um especial do Literatura Espírita sobre isso, para poder ler, para poder pensar, porque a gente não escreve essas coisas de uma hora para outra nesse mundo agitado, né? Escrever sobre Amélia Rodrigues, sobre Joana de Ângeles, implica entrar muito, sabe? E eu agora fiz uma entrada com esse do Natal, assim, que foi muito extraordinário. Foi muito bom. Eu espero terminar. Vai. Eu vou terminar. Até Estamos dezembro. torcendo e queremos esse resultado, né? Queremos nas nossas mãos. Sim. Vamos agradecer nosso patrocinador. Sim. Gente, a gente queria agradecer mais uma vez a Colinas Engenharia, Y, nosso amigo que tem nos apoiado a manter as perspectivas do espaço, né, do ambiente que a gente grava aqui, que não é gratuito, embora o nosso trabalho seja gratuito, sem fins lucrativos, voluntário, para todos aqueles que acompanham esse trabalho de divulgação espírita. E falar para vocês aqui, eu vou tomar licença aqui para, mais uma vez, falar do livro de Denise, nossa convidada de hoje, que é Humano, Demasiado Humano, A Transformação Moral de Pedro, leitura de contos do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Você pode encontrar aí na livraria da sua casa espírita, que eu sugiro comprar lá, porque ajuda a manter a casa espírita. Mas também você vai encontrar nos sites, né, nas livrarias online, acho que na Amazon. Tem na Amazon, tem no formato e-book, e no Literatura Espírita, a gente sempre diz no início do programa, adquira o livro na livraria da sua instituição ou na editora, porque Sim. assim você ajuda a cadeia dos direitos autorais, né? E não só dos direitos autorais, mas a obra assistencial que está por trás daquela editora. Sim. Então, por exemplo, como autora, eu não tenho direitos autorais desse livro. Eu doei todos para a Mansão do Caminho. Então, alguém que tem aquela ideia de dizer, eu vou escanear para você e eu te dou o PDF. A sua leitura no PDF vai ser uma leitura muito comprometida. Não é a experiência estética de abrir esse livro que está em páginas amarelas. Sensorial também. Sensorial. E esse livro tem algo extraordinário, nem falei sobre isso, que é a parte de ilustração. Eu vi as ilustrações de Caravaggio e de outros. Lindo. Muito bonito. E tem uma história muito bonita, não sei se dá tempo de contar, mas eu vou resumir. Esse estudo que me consumiu 20 anos é um estudo em paralelo a obras de arte. É uma coisa que eu gosto muito, pintura. E nunca estudei. Na minha época não tinha isso na escola, eu não tinha acesso a isso. Mas eu sempre gostei, sempre aproveitei quando eu viajo, ir a museus, olhar obras de arte, sabe, ter livros. E eu tinha em casa a obra do Caravaggio, uma impressão que é a que abre aqui esse livro. A primeira ou a segunda? Acho que é a terceira. A Crucificação de Pedro? A Crucificação de Pedro. Acho que é a terceira aqui. E aí, quando o livro foi para a editora, que é uma outra história, né, nem vou contar aqui, eu pedi para a editora
que, se possível, mantivesse essa ilustração, porque eu sei que é caríssimo imprimir com figuras ilustradas, E a página toda, né? a página toda Colorida. e colorido. Eu sei que é caríssimo. E eu fiz esse pedido para a editora e não sabia se ia ser aceito. Tudo bem. E aí eles me mandaram a prova do livro, que é algo que todo autor, né, recebe para avaliar. E quando eu recebi a prova do livro, eu recebi não só com esta capa que está aqui, mas com todas essas ilustrações. E a pessoa que fez isso não sabia, hoje ela sabe, não sabia que eu gosto de obra de arte e que eu gosto especificamente de pintura e que eu gosto de pinturas que retratem pessoas. Ela não sabia disso. E ela fez toda uma curadoria de várias obras sobre Pedro em De vários pintores, né? de vários pintores em vários períodos da pintura, sobretudo da clássica. Então, essa pessoa fez o que ela não sabia que eu mais gosto, que é isso. E aí eu lembro quando uma das histórias do livro, né? Ah, mas um livro que vai sair pela Leal, não tem um prefácio de Joana, nem de Amélia, não tem nada. Mas o prefácio foi esse. O prefácio foi esse. Pessoalmente, eu conheci a pessoa que fez esse trabalho 3 anos depois. Quando eu recebi a prova... Lá da Leal mesmo. Na Leal. Quando eu recebi a Maçã do prova, que estava assim, com essas imagens, eu fiquei assim, tomada de uma emoção. Aí eu liguei para a editora e pedi para falar com a pessoa, né? Ela disse, não, é porque eu vi o texto, eu achei que cabia, ficou boa. É editora gráfica, sabe? A pessoa estava ali de boa, na Fazendo o trabalho sintonia, dela. fazendo o trabalho dela e fez esse trabalho extraordinário. Então, eu indicaria que as pessoas comprassem ou o e-book ou o livro físico, né, para manter a Inclusive tá obra na social. promoção, na Black Friday aí. Pois é, aproveitem. E a gente sempre encerra, Denise, o nosso episódio com uma mensagem direta do convidado para os nossos ouvintes. Eu quero que você fique à vontade para mandar uma mensagem final, uma mensagem que resuma, de forma geral, essa nossa conversa muito prazerosa, muito importante e também muito reflexiva para mim. Eu acho que eu saí daqui com vontade de ler um bocado de livro espírita, então já me inspirou essa vontade. E assistir também todos esses seus programas para que a gente possa, às vezes, consumir de uma forma diferente um pouco de conhecimento. Quem não tem o hábito de ler pela correria do dia a dia, que possa ir dirigindo, mas escutando uma fala sua. E tudo isso, todos esses conhecimentos, essas pinceladas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia nos ajudam nessa nossa transformação e na nossa construção de uma vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais resiliente e um pouquinho mais cheia do Evangelho. Então, eu queria que você deixasse a mensagem final. Joana de Ângeles diz, reserva 1/4 de hora por dia para o estudo da doutrina. 1/4 de hora, 15 minutos. 15 minutos. Reserve 1/4 de hora e leia a literatura espírita. Fará diferença no mundo. É isso. Os pequenos hábitos. Denise, Ave Maria, foi maravilhoso. Superou todas as expectativas que a gente tinha. Muito obrigado. A gente agradece também ao público que nos acompanhou, né? Exato. Muito obrigada de verdade, gratidão. E, gente, até o próximo episódio. Um grande beijo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.